Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Que alegria, que satisfação podermos voltar aqui para falar sobre escola bíblica dominical. E maior alegria ainda é saber que temos o prestígio da sua audiência. Nossa conversa no dia de hoje é com o pastor Marcos Tedesco. Ele é comentarista das lições bíblicas da CPAD para a faixa etária dos jovens neste primeiro trimestre do ano de 2021. A temática é essa que você vê aí no vídeo. Ensina-nos a orar. Pastor Marcos Tedesco, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao Movimento Pentecostal. A paz do Senhor, pastor Jorge, paz do Senhor a todos que estão assistindo o programa agora. Para mim, uma alegria muito grande, um privilégio estar aí com vocês. E ainda mais, para falar um pouquinho de escola dominical, falar sobre a lição que está chegando aí para os jovens, uma lição com uma temática maravilhosa. Sinto-me muito feliz. É a sua estreia, no comentário das lições bíblicas de jovens. Exatamente. Eu tenho já uma lição produzida, escrita para a classe juvenis, mas para jovens é a primeira, e eu estou muito feliz porque é uma classe a qual eu me identifico muito, e eu posso dizer com toda certeza que para mim é uma alegria ter recebido esse tema, o tema que me foi passado, falar sobre oração. Olha, pastor Jorge, parece-me que eu fui privilegiado com essa temática, sabe? Privilegiado, né? Um tema muito bem estruturado, uma proposta muito bem feita pela casa, com essa finalidade de trabalhar, mais essa importante disciplina espiritual para nós cristãos. Muito importante mesmo. E o meu desejo, é que seja uma lição muito proveitosa para os jovens. Aquela preocupação, uma preocupação que eu tenho já há muitos anos como educador, é sempre buscar uma aplicação prática. Então, ela é uma lição muito voltada para a prática, para a vida prática do nosso jovem, Então, a cada lição escrita, aquele pensamento de que forma que essa temática, esse recorte, esse olhar pode fazer a diferença na vida do jovem. Essa foi a dinâmica da caminhada ali, uma lição falando sobre oração e que pudesse, através desse olhar sobre as orações notáveis da Bíblia, esses personagens, são 12 orações que foram analisadas e, com certeza, é um olhar ali que vai promover no jovem um momento de parada, reflexão e busca, por ampliar ali, talvez, a sua qualidade de relacionamento com Deus. Que bênção. Pastor Marcos, vamos falar então sobre a lição de número 1, já que é uma introdução aqui a essa temática, da oração. O que é, de fato, oração sob a sua perspectiva e que o senhor pretende passar à juventude brasileira? Olha, a gente poderia falar muito sobre oração, mas, para resumir, a oração ela tem a ver com relacionamento, ela tem a ver com diálogo, ela tem a ver com intimidade para com Deus. Quando nós nos dispomos a orar, nós não estamos vivendo ali um monólogo. Muitas vezes as pessoas elas acabam se equivocando e fazem da oração um momento onde elas falam sozinhas, com base em uma série talvez de pedidos e agradecimentos padronizados. E a oração, ela não pode ser vista dessa forma, ela precisa ser vista como relacionamento com Deus, como diálogo com Deus e como uma busca por mais intimidade com Deus. Então, essa é a dinâmica da vida de oração. Nós temos alguns equívocos, que acontecem e a gente traz isso já na primeira lição, Você tem colocado ali. E é interessante, pastor Jorge, porque na primeira lição, uma das questões que eu coloco é que a oração, ela não é uma lista de pedidos, ela não é uma lista de compras, Ela não é ali uma relação de coisas que você precisa, e você vai ali trazendo para Deus, Deus, eu quero isso, isso, aquilo, mais um pouco daquilo ali. Não é isso. A oração, ela até pode ser também contemplada com uma solicitação, o desejo que Deus faça um milagre,
eu desejo que algo aconteça nesse sentido, mas ela é principalmente relacionamento com Deus, ela é um diálogo, ela é uma conversa. Alguém já disse que na história seria como que um suspiro da alma, né? A alma que não ora é uma alma que não respira, vamos dizer Não assim, né? respira, então ela é vital, ela é vital. A nossa alma só vai encontrar conexão com Deus quando nós ousarmos nos relacionar com Ele. E Ele quer, né, que nós nos relacionemos, né? Deus nos criou para o relacionamento. Se a gente for olhar lá na história da criação, o intuito de Deus ao criar o homem e a mulher foi justamente de ter um relacionamento com essa criação e através desse relacionamento, né, o nome do Senhor ser exaltado, ser glorificado. Nós somos criados para a honra e glória de Deus. E quando acontece o pecado original, né, é interessante que a primeira coisa que acontece ali é a quebra da comunhão. O homem se esconde de Deus. E aí começa uma história triste. Mas através da oração, Deus nos permite chegar até Ele, nos permite nos aproximarmos dele e dessa forma nós podemos nos reconectar com o Pai, né? E orar. Através da oração você aceita Jesus como Salvador, através da oração você glorifica Ele, através da oração você abre as suas intimidades mais ocultas e diz, Senhor, tudo eu te entrego. E isso Se consagra de fato a Ele, né? Oração é diálogo, sem dúvida nenhuma. Agora, pastor, num mundo tão conturbado quanto o nosso, né, com tantas coisas chamando a atenção para elas, né, como se dedicar à oração? Considerando que alguém também já disse lá no passado que a oração é como a prática de um atleta. Ele tem que todos os dias treinar, ele tem que todos os dias estar ali exercendo as suas atividades físicas para que ele possa ter, de fato, um desempenho positivo e vitorioso. Não é? Como se dedicar, considerando que o nosso público, que os nossos irmãos são bem jovens e ainda no início da sua caminhada na vida? É interessante que, para que isso aconteça, nós precisamos lembrar, né, daquele convite, né, orai sem cessar. E, inclusive, na primeira lição, falamos um pouquinho sobre isso lá no tópico 3, quando a gente convida as pessoas e faz um alerta sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. E essa oração é interessante porque ela nos pede para orarmos sem cessar, mas como assim? Talvez alguém mais pensando naquela oração formatada e tal, né? Pensa, mas como? É importante lembrar que a oração, ela, por ser justamente um diálogo, ela se permite também viver variações de formato. Então, nós precisamos estar em constante oração, ou seja, constantemente conectados com o Pai. Eu não preciso apenas esperar o momento em que, e isso é necessário, deixar bem claro, é necessário. Eu preciso separar o tempo do meu devocional, eu preciso separar aquele tempo onde eu regularmente, eu me separo de tudo, eu me desligo de tudo, eu paro o meu trabalho, eu vou lá no meu quarto, fecho a porta, converso com Deus. Esse momento é muito importante, é necessário, mas eu também preciso buscar ao longo do dia uma vida de oração. Estou trabalhando, ali eu glorifico a Deus, ali eu penso nas coisas de Deus, ali eu peço direção divina, diante das lutas que se apresentam a nós no dia a dia. Às vezes a gente quer tirar força, sabe, de onde não tem, a gente quer buscar forças aonde não consegue, e aonde é que nós não temos forças? Em nós mesmos. Nós somos fracos. Então, se eu quiser, por exemplo, enfrentar o meu dia a dia com minhas próprias forças, eu não vou conseguir, né? Porque o poder de Deus, ele aperfeiçoará aonde? Nas minhas fraquezas. Então, eu preciso abrir o meu coração e dizer, Deus, eu preciso de Ti. E isso ao longo do dia. Então, eu preciso entender que a oração nós vamos ter momentos distintos. Eu tenho os momentos onde eu preciso me disciplinar a orar, né? Eu preciso ter... É muito importante na vida do jovem criar esse hábito. Sabe, Pastor Jorge, tem uma coisa que eu acho interessante no jovem, é porque ele está numa sociedade
tão dinâmica como nunca foi antes na história da humanidade, sabe? Ele já acorda 1000, já acorda hiperconectado e se duvidar, o dia termina ele do mesmo jeito. E se nós não tivermos disciplina, a gente não vai separar tempo para orar, nós não separaremos tempo para ler a Bíblia, nós não separaremos tempo para viver uma devoção maior a Deus. Então eu preciso que o jovem tenha essa consciência e separe o seu tempo, seja de manhã, seja à noite, seja no intervalo do dia, mas que ele possa separar esse tempo. Também que ele possa ter essa concepção do que é a constante oração, do que é orar, né? Sem cessar. E também, né, entender que quando nós vamos à igreja, isso é muito importante, olha só, quando nós vamos à igreja, né, nós temos que começar a entender que nós estamos ali para Deus, estamos ali para viver o culto a Deus. Eu penso assim, nós precisamos rever um pouco as relações que são construídas entre homens e Deus, né? Porque a gente costuma colocar muitas vezes no centro da oração a minha vida. Eu me coloco no centro da oração, e o centro da oração precisa ser Deus, precisa ser o Criador. Ele precisa ser aquele que eu coloco no centro da oração. Eu oro para conectar-me com Ele, eu oro para ser ouvido por Ele, eu oro para adorá-lo, eu oro para abrir o meu coração para Ele, né? Então, essas são as dinâmicas de oração com relação às rotinas que são necessárias na vida do jovem cristão. Nós não podemos, né, abrir mão disso aí. Com certeza. Pastor, a lição de número 2, ela fala de um personagem antiquíssimo, Abraão, patriarca de Israel, patriarca dos judeus. Bom, o que Abraão tem a ensinar para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele jovem que estão nos acompanhando hoje e que estarão lá na escola dominical servindo ao Senhor com toda alegria? É interessante, Abraão ele é conhecido por nós como um homem de fé, né? E ele é visto como uma referência nessa área. Mas como que nós podemos pensar a dimensão da fé de Abraão? E essa dimensão ela é pensada a partir do momento em que ele tem um estilo de vida de oração. É a vida dele. E somente porque ele vive a oração no seu dia a dia, nós encontramos em Abraão, e essa é a oração recortada para esse estudo nessa lição 2, um momento muito interessante, sabe? Porque ele consegue fazer uma oração totalmente desprendida dos seus próprios interesses. Ele é movido por um grande amor, ele é movido por compaixão, e ele faz uma oração intercessória em favor das pessoas de Sodoma e de Gomorra. É muito fácil a gente, às vezes, presenciar as pessoas orando por causas, entre aspas, nobres para si, orar pedindo bênçãos para si, orar, né, pedindo a Deus, digamos assim, permissão para realizar certas ações. Mas Abraão, quando ele é chamado a orar nesse momento, essa oração maravilhosa que nós encontramos em Gênesis capítulo 18, ele é chamado para interceder por alguém que está distante, ele é chamado para interceder por pessoas que moravam em 2 cidades que estavam condenadas justamente por conta do pecado. Ele intercede, e essa intercessão dele é movida por amor, é movida por compaixão, é movido por um sentimento tão bonito, que é o fio condutor aí das grandes histórias bíblicas, é justamente o amor que vem de Deus. Ele sente a necessidade de orar e ele começa a fazer uma oração que eu acho interessante, que é um tipo de oração que a gente encontra, por exemplo, em Moisés também, né? Aquela oração, Deus, mas e se... E ele começa meio que a negociar com Deus, sabe? Ele começa a dizer, Senhor, mas e se tiverem 50 justos? Senhor, mas tá, e se tiverem só... E ele chega até o momento em que ele consegue, de maneira tão bonita, mostrar para Deus que o seu
coração se compadecia por conta de Ló e sua família, que eram justos naquela cidade e estavam à beira, né, de viver também o juízo dos pecadores. Então isso é muito interessante. A oração de um homem de fé, uma oração intercessória. É o momento em que eu olho para a minha vida e parece-me que está tudo certo, sabe? Abraão tinha suas riquezas, Abraão tinha seus empregados, Abraão tinha o seu status social. Trazendo para os dias atuais, né? Quando você tá tudo bem com você, mas você consegue sentir a dor do outro e você começa a interceder por alguém que você não está nem tendo um contato direto, mas você olha e diz, Senhor, olha para aquela situação. E é um convite a nós também, né? Orarmos intercedendo por aqueles que são justos. Interessante que o senhor estava falando aí, eu estava pensando aqui, o senhor citou amor, compaixão, misericórdia e fé. Esses são elementos fundamentais para aquela pessoa que se propõe a orar, se propõe a se relacionar espiritualmente com o Senhor? Exatamente, e aí vem a ideia de fazer essa lição voltado totalmente para a aplicação prática, né? Ou seja, o que o jovem pode aprender com Abraão, ou melhor, né, o que o jovem cristão pode aprender com Abraão, o que o jovem pode aprender com Moisés, com Ana, e aí segue a sequência de pessoas que são contempladas, né, em suas orações aqui nesta lição bíblica. Então, são disciplinas interessantes, né? São características interessantes, porque elas são... o próprio Cristo nos mostra essa relevância dessas características em sua vida diária. Nós aprendemos o amor com o Cristo que amava, nós aprendemos a misericórdia com o Cristo que tinha misericórdia, né? Eu acho interessante olharmos para a história de Jesus, a trajetória de Jesus, e nós vemos ali exemplos maravilhosos de como devemos nos conduzir, orar, buscar, interceder. E esses exemplos nós podemos acompanhar claramente na vida de Abraão e de cada um dos personagens bíblicos que são contemplados aqui, né, diante da sua oração. Ou seja, que a nossa oração não seja um monólogo, que a nossa oração não seja uma fala egoísta, uma fala egocêntrica, e que a nossa oração seja, na verdade, né, o descortinar de sede por Deus, o desejo de estar mais perto do nosso amado, do nosso eterno Pai. Eu diria, talvez um pouco mais além, é a própria expressão do amor da criatura pelo Criador. Amém, benção, isso mesmo. É por aí, né? Vamos lá. A lição de número 9, pastor, fala sobre a oração do fariseu e do publicano. Aí já no Novo Testamento, não é? Num personagem que... aliás, dois personagens que são completamente opostos, né? O fariseu e o publicano. O que a gente vai extrair de lição na escola dominical para aplicação para os nossos jovens em relação a essas duas figuras do Novo Testamento? Interessante, pastor Jorge, porque quando a gente analisa essas duas orações que são extraídas de uma parábola, né? É muito interessante a gente ver ali um retorno àquilo que a gente acabou de falar acerca, por exemplo, da prática da oração, né? O fariseu, ele chega para o seu momento de oração tão cheio de si, ele faz uma oração tão longa, tão cheia de palavras, e a sua oração é centrada sempre no eu, porque eu faço isso, porque eu não faço aquilo, porque eu tenho esse cuidado, porque eu não me misturo com aqueles. É uma oração, infelizmente, uma oração que, se nós não cuidarmos, a nossa natureza humana, ela nos leva a viver isso aí. Nós temos que ter um grande cuidado com essa oração do fariseu, a oração de quem se acha muito, a oração de quem se acha digno, a oração de quem se acha, né,
o detentor de todas as virtudes, e por um lado, então, nós temos esse homem que sobe para o templo para fazer essa oração. E no outro lado, eu tenho a oração do publicano. E a oração do publicano, ela é interessante porque ela é uma oração pequenininha. Ele faz apenas o reconhecimento: Senhor, eu sou pecador. Né? Ele abre o seu coração e ele diz: Senhor, sabe, ele diz: tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou falho. Quando ele faz isso, olha que interessante. Jesus usa essa situação para ensinar as pessoas as diferentes posturas dessas duas pessoas. O fariseu tão cheio de si, o publicano se esvazia e diz: Senhor, eu não sou merecedor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Eles fazem essa fala. Mas quando Jesus Cristo ele apresenta essa reflexão, ele coloca, né, a volta deles. Como é que eles voltam para casa? E interessante, Jesus ele fala, né, um voltou justificado, o outro não. Um volta exaltado, né? Por quê? Porque ele se diminuiu, então Deus o colocou, né, em evidência. Jesus o coloca em evidência. Aquele que se exaltou, Jesus justamente ele coloca como o não justificado, ele sai humilhado. Então, o ensinamento dessa oração, dessas duas orações, vem na situação seguinte: nós precisamos abrir os nossos corações conscientes de que nada somos, consciente do quanto dependemos do amor de Deus, dependendo uma oração com certeza e com clareza do quão dependente nós somos da misericórdia divina, porque nós não temos o merecimento, não é porque nós merecemos, não é nosso direito, é graça. E essa é que é a questão. E aí vem a seguinte pergunta, e isso eu acho, sabe, Pastor Jorge, uma coisa interessante, né? Se você for abrir perfis do Instagram, vamos pensar em jovens, né? O jovem vai lá, abre um perfil do Instagram, e ele vai buscar né, seguir certos perfis, e você pode ver as imagens, pode ver as falas, as frases, sempre destacando: seja forte, né? Você é senhor de si, você faz as suas escolhas, destacando sempre a virilidade, a força humana, e só que não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina que a nossa força está em Deus, né? A nossa vida precisa estar dependente de Deus. Eu diria que o publicano, ele chegou ao templo vazio de si, mas com muito espaço para ser trabalhado por Deus. Já o fariseu chegou ao templo tão cheio de si, que na vida dele já não havia mais espaço para o agir de Deus. Muito interessante isso que o senhor está falando, e eu tenho certeza que dá para ir um pouco mais além. O pastor falou sobre abrir o coração. Eu tenho absoluta certeza que nós temos que rasgar os nossos corações diante do Senhor nosso Deus. Pastor Marcos, eu gostaria que o senhor pudesse falar conosco agora sobre o lado do professor de escola dominical, né? Que cuidados, que atenções os professores precisam ter na hora de abordar, né, as lições que o senhor preparou, considerando que a gente ainda está num tempo de transição, ou seja, algumas pessoas estarão presencialmente, outros estarão online, né, fazendo via Google Meet e outras ferramentas de internet. Bom, qual é a orientação, quais cuidados o senhor deixa para aquele professor, para aquela professora que está nos acompanhando nessa entrevista? Olha, é interessante que dentro das sessões da Revista dos Jovens, né, a sessão do professor, a Revista do Professor, tem duas sessões que são chamadas de interação e orientação pedagógica. E justamente nessas sessões, ao longo do trimestre, eu coloco algumas dicas com relação a isso. E uma das primeiras que eu coloco é realmente, bem esse ponto que você pegou, meu amado. E é o seguinte, olha só, nós temos hoje uma retomada lenta
da escola dominical presencial, muitas remotas, como você falou. Nós ainda não sabemos como é que vai se dar ao longo desse trimestre a progressão da vacinação. Realmente é um momento de incertezas. Então, é importante que o professor ele consiga criar mecanismos para que a aula ela transcenda o espaço da aula em si, ali no domingo, ou o dia que é feito a escola dominical em determinada igreja, mas que ela seja absorvida por eles ao longo da semana, seja refletida e seja levada como um ponto de reflexão em vários outros momentos. E uma das dicas que a gente coloca é a criação de um perfil para a sala, uma rede social para a sala. Hoje em dia, né, nós temos duas redes sociais que são, acho que, interessantes para fazer isso, que é tanto o WhatsApp como o Telegram, né? Ali você consegue criar um grupo da sua sala, onde você, ao longo da semana, você pode não só fazer o convite, pessoal, não esqueçam da escola dominical, porque eu acho que isso aí é o básico, né? Mas você pode ir trazendo a leitura bíblica diária, né, que é aquela agenda de leitura na semana. Você pode trazer alguns spoilers, né? Isso eu acho que é muito legal. Você dá aquela provocadinha, né? Você pode, por exemplo, vou falar da oração do fariseu e do publicano. Você pode colocar, né, essas provocações, né? Qual era a diferença principal entre cada um deles ao entrar no templo, ao chegar no templo? Então isso é muito legal. E você pode criar, então, essas situações para fazer com que eles tenham vontade de viver a aula. As igrejas que você tiver, por exemplo, possibilidade, é interessante que o professor, se ele conseguir gravar partes da aula ou gravar pedaços da aula, pode disponibilizar nesse grupo para depois eles estarem olhando. Lembrando que isso não é algo que vai dar a possibilidade do aluno optar, eu acho que eu não vou. Não. Eu penso que é algo a mais, é algo que vai provocá-lo a estar mais tempo pensando na aula. Agora, principalmente, sabe, não a aula em si, mas o a mais. Então, seria muito interessante o professor, após a aula, durante aquela semana, e também fazendo, ao mesmo tempo que ele vai preparando o caminho para a próxima lição, mas fazendo alguns pontos. Olha, pessoal, eu queria destacar algo que foi falado lá na nossa aula, em tal momento, e vamos fazer isso aqui, vamos viver essa prática, vamos ter essa atitude. Por exemplo, num certo momento, ao estudar a lição, nós vamos ali nos deparar com a história de vários homens, várias mulheres, e eu tenho a história de Neemias, por exemplo, a lição 5, né? A oração de Neemias. E é interessante, um ponto que me veio agora à mente, Neemias, ele chora muito, ele clama, ele se toca entrega, muito o coração dele, né? Quando ele ouve falar de um parente, que é o irmão dele, de como é que estava Jerusalém. Neemias não foi em Jerusalém naquele momento, Neemias não estava lá, Neemias não viu as coisas acontecendo. Neemias não estava naquele momento, mas o irmão dele chegou e disse, olha, Neemias, está acontecendo assim, assim, assado. E quem sabe nesses spoilers, quem sabe nessas provocações extra classe, vamos colocar, será que a gente está sensível o suficiente para olhar o sofrimento das pessoas? Será que a gente está vendo o sofrimento dos que sofrem dentro da nossa própria igreja? Né? O bairro que a nossa igreja está inserida, será que eu tenho desejo de alcançar aquelas pessoas, aquelas almas? Será que a nossa classe está fazendo tudo o que pode para ajudar certas famílias que precisam de ajuda? Então, são questões nesse sentido, sabe? Ao falar de Abraão, trazer uma provocação à intercessão, orar, né? Orar pelo quê? Podemos orar pela nação, orar pelo ano que se inicia, orar pelos propósitos da igreja, orar pelas pessoas que não têm forças para voltar para a casa de Deus. Então, assim, é tudo uma situação muito ligada à questão da experiência. Você vai fazendo e vê se dá certo. Se deu certo, você amplia. Se não deu certo, você ressignifica. O que você não pode, e não dá mais para fazer isso no século que nós estamos, né? Não dá para fazer tudo do mesmo jeito, sempre igual, toda a vida. É preciso inovar também no ensino da palavra de Deus. Eu tenho um pensamento que eu sempre destaco muito nas capacitações e palestras sobre essa área, né? O que muda
as metodologias, o que muda é a didática, o que muda é o caminho de fazer com que as pessoas compreendam as verdades bíblicas. Mas as verdades bíblicas são imutáveis, né? Não podemos perder isso de vista, né? Exatamente, olha só, eu preciso inovar quanto à metodologia. Agora, a essência da palavra, ela é imutável, ela é maravilhosa, é eterna e precisa estar cada vez mais acesa nos corações. Eu devo anunciar a Cristo com o mesmo ímpeto da igreja primitiva, mas o formato é diferente. Eu não posso usar exatamente as estratégias que eles usaram naquela época, porque, né, muito tempo se passou e só hoje, né, a gente tem. Eu digo que se a gente fica uma semana sem atualizar aí os aplicativos do celular, você já tem coisa que não está funcionando mais. Então você tem que inovar mesmo. Com certeza. E você que está nos acompanhando nessa entrevista, percebeu que o pastor Marcos utilizou a palavra provocação. Naturalmente, esse trimestre é uma provocação a todos nós, seja aluno da classe de jovens, seja professor de escola dominical, seja cristão de uma forma geral. Porque, pastor Marcos, a provocação é no sentido de viver, né, aquilo que se prega e pregar aquilo que se vive. Então, se o nosso tema é oração, nós temos que estar orando, nós temos que orar e continuar orando em todo o tempo. É interessante porque em vários momentos do trimestre, né, nessas dicas que são dadas ao professor, eles são chamados a viver dinâmicas de oração com seus jovens. Então, inspirado naquela oração que aconteceu, eles são convidados a fazer isso. E é muito importante porque a gente não pode achar que... E aí, pastor Jorge, vem uma coisa muito importante. Muito importante. A gente não pode achar que o currículo é aleatório. A gente não pode achar que a temática surgiu do nada. A temática ela tem que estar sempre, ela está sempre atrelada a uma necessidade curricular, e o currículo está ligado à necessidade contextual da igreja naquele momento. Então, eu acho interessante hoje, por exemplo, né, nós temos na classe dos adultos um olhar sobre o movimento pentecostal, sobre a realidade que é, né, e toda a atualidade do Espírito Santo e tudo mais, que é maravilhoso. E na classe dos jovens estaremos falando sobre oração. Então nós temos um trimestre fortemente falando sobre espiritualidade. Isso é muito importante ser destacado, que o currículo ele nunca é aleatório. Então, se ele existe um currículo, é porque foi pensado, foi ligado, foi moldado, foi pensado nas classes se relacionando dentro de uma igreja. Então, enquanto uma classe estuda isso, a outra estuda aquilo, a outra aquilo, e no final isso tudo se dialoga, né? Se interconecta. Então, quando nós estudamos oração para com jovens, nós estamos atendendo a uma demanda muito importante. E realmente é uma realidade. Nós precisamos despertar na juventude dos dias atuais uma releitura das próprias práticas espirituais e uma ênfase na necessidade de ter uma vida de oração. A dinâmica dos dias atuais está fazendo com que os jovens se afastem dessa disciplina espiritual. E nós não podemos jamais correr o risco de deixar de orar. A oração é uma estratégia imprescindível para uma vida de fé vitoriosa. É impossível você servir a Deus, você declarar que Jesus é o seu melhor amigo e não, de fato, em realidade, com ênfase, falar com Ele como quem fala para com o amigo. E a oração é isso. Que maravilha! Isso aí é muito especial. Eu tenho certeza que você que está acompanhando essa entrevista, depois dessas palavras do pastor Marcos, talvez você seja da classe de adultos, você vai querer também ter essa revista, né, muito bem feita, muito bem articulada, muito bem estruturada, que trata da temática oração, comentários do pastor Marcos Tedesco. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que o senhor deixasse aqui umas considerações finais, né, um comentário, enfim, aquilo que está no seu coração, para que possa ainda mais aquecer o coração daquele irmão, daquela irmã
que nos acompanha no programa de hoje. Ok. Amados, bom, primeiramente eu quero manifestar a minha alegria em fazer parte desse projeto. O convite que eu recebi da casa, fico muito feliz. Eu fui criado na escola dominical. Eu não lembro do meu primeiro dia de escola dominical, porque eu já nasci lá dentro, né? Desde criancinha, desde criança, da mais jovenzinho possível, eu já estava indo à escola dominical. E quando a gente é chamado para pensar essa dinâmica, um filme passa na mente e a gente se enche de alegria. E ao falar dessa temática, maravilha. Pensemos, olha só, a gente vai falar sobre pessoas que conversaram com Deus, pessoas que em orações conseguiram chegar diante de Deus de maneira totalmente maravilhosa. Mas tem algo que eu preciso destacar aqui que eu gosto muito, e é algo que a gente precisa trazer mais para as nossas aulas, que é justamente viver e aprender com aqueles que nos antecederam na história, né? Então, são chamados a estarem conosco hoje, na escola dominical, né? Nesse trimestre, nós somos chamados a caminhar com Abraão, Moisés, Ana, Neemias, Jeremias, Daniel, Abacuque, né? Jesus Cristo e Paulo. São pessoas que, no texto sagrado, viveram momentos maravilhosos. Quando você, por exemplo, se deparar com a oração de Paulo, ali pelos Efésios, você vai sentir algo que é demais de bênção, porque Paulo ele faz uma oração com uma ousadia talvez inusitada, né? Cada personagem dentro da sua história. E essas ilustrações, esses exemplos bíblicos, eles são necessários para que o jovem possa se fortalecer, aprender, se inspirar. Nós vivemos, Pastor Jorge, um mundo onde as pessoas elas criam falsos heróis, falsas expectativas. As pessoas elas elegem ícones que são ditadores de moda, ditadores de comportamentos, e nós precisamos fazer o resgate de verdadeiros exemplos de como viver, de como agir, e eu diria, com o coração dilatado de alegria e de sinceridade. Nós temos aqui grandes exemplos de homens e de mulher, né? No caso a Liana, que viveram orações, viveram histórias que devem ser sempre levadas como uma inspiração para as nossas próprias vidas. Homens e mulheres que se deixaram ser usadas por Deus no seu tempo. Homens e mulheres que abriram mão do seu mais precioso. Eu destaco Ana. Quero encerrar essa fala aqui com Ana. Olha que coisa linda. Ana vive um drama tremendo. Ana faz uma oração tão profunda, onde o que as pessoas ouvem no momento é apenas um choro, um lamento, e até confundem ela como alguém que estivesse talvez bebendo, não sei, né? E no final ela recebe a confirmação de que o milagre já estaria a caminho. E sabe o que ela faz? Olha que coisa linda. Ela oferece como gratidão ao Senhor o seu melhor, que é justamente o fruto de sua oração. Ela diz: Senhor, eu orei tanto por um filho, e é esse filho que eu te ofereço, Senhor. E olha quanto representou para a história, né, da redenção humana, nessa trajetória toda, o quanto representou Samuel. Olha quantas histórias de Samuel viveu, olha a história de Samuel com Davi e tudo mais. Gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer que nós precisamos ensinar os nossos jovens a olhar para a Bíblia e tirar da Bíblia a sua referência de vida. A Bíblia, ela é o livro mais atual que nós podemos lançar mão. Não existe nada mais atual do que a Bíblia Sagrada, mesmo sendo ela um livro escrito há tanto tempo. Mas a atualidade dela é tremenda. E essa lição nos mostra, através da vida desses personagens, o quanto nós podemos crescer, aprender e nos desenvolver por esses homens, através da história desses homens e mulheres que foram usados por Deus. Amém. Pastor Marcos Tedesco, muito obrigado pela sua entrevista. E você que nos acompanha, nós queremos desejar que você tenha um ano de 2021 hiper mega abençoado, que o Senhor nosso Deus possa conduzir
o seu ministério, a sua obra, na sua vida, de forma gloriosa. Pastor Marcos, ao senhor também, muito obrigado, um feliz ano de 2021, a despeito de toda e qualquer pandemia que possa estar ao nosso redor, que nunca nos falte fé, esperança e amor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, olha, uma alegria muito grande participar com vocês aí e com certeza, né, será um ano de grandes frutos. Muito obrigado.